Foram 6 fertilizações in vitro mal sucedidas e na 7ª fertilização, aos 45 anos, veio a Nina. Ser mãe aos 46 anos tem sido maravilhoso. A maturidade é uma grande aliada. É com essa história que a gente inaugura o nosso Maternalis. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar inaugurando aqui com vocês esse projeto lindo. A gente tá muito feliz de ter você aqui, representando as mães aos 40 e tantos. E vai ser muito grande importante, tema, né? Com certeza. Vai ser muito importante, assim, a gente poder aprofundar, olhar pra tua história, né, assim, de tudo que você trouxe pra gente, que a gente já teve um leve spoiler antes daqui. E conhecer um pouquinho mais de você. Vamos lá. Com certeza. Se apresenta um pouquinho antes da gente entrar, né, nesse universo da maternidade. Antes da Ana Paula mãe, apresenta um pouquinho quem é a Ana Paula mulher, Ana Paula né? mulher, exatamente. Quem é Ana? Eu tenho 47 anos, prestes a fazer 48. Atualmente, obviamente, super submersa nesse ambiente da maternidade, mas isso pra mim é muito novo. Eu sou arquiteta, eu trabalho e foco na minha carreira há muitos anos. Eu amo arquitetura, então... E é muito boa, diga-se de passagem. Obrigada. É que eu sou fã de carteirinha, entendeu? Então, assim, Obrigada, fico muito feliz, porque afinal de contas eu foquei, eu busquei isso durante tanto tempo, amo viajar e é isso. Então eu foquei muito no trabalho e acho que é por isso que vem aí agora a minha história da maternidade tardia. Você se incomoda, assim, com esse termo que usam pra mães depois dos 40 anos, assim, de falar de uma gravidez tardia? Não me incomodo de jeito nenhum. Acho que até a gente tá caminhando cada vez mais pra isso. Cada vez mais a mulher tá podendo se dar ao luxo de pensar se quer ou não quer ter filhos, ou vou focar na minha carreira, ou não vou me casar com pressa com qualquer pessoa, eu vou escolher um parceiro. E, enfim, eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais pra isso, pra gravidezes tardias. A gente sempre comenta, né? Os 30 de hoje são os novos 20, né? Exatamente. Então a gente vê realmente as coisas caminhando mais pra frente, né? E a medicina permitindo, né? Sim. Que as gravidezes expectativa aconteçam de vida, realmente. né, também. Exato, e as gravidezes também aconteçam de uma forma mais tardia. Mas eu entendo a sua dúvida, né, sobre o termo, e se pode te incomodar ou não, porque assim, até. Né, fica Essa uma sensação do tardia, Exato. né? É quase como se fosse uma coisa... É claro, a gente tá entendendo que quando a gente fala de gravidez depois dos 40 anos, a gente tá falando biologicamente também, Isso. né? De um período ali onde é mais improvável, né? Você vai encontrar mais desafios, né? Pra viver a maternidade, mas... Pra mulher, né? Especialmente. Porque pro especialmente. o homem não passa por isso. A gente Exato. passa por isso. Inclusive, como eu tenho endometriose e foi detectada aos 20 e poucos anos, a minha médica tinha falado, é melhor a gente coletar óvulos, congelar. E eu sou do time de que no final tudo dá certo, não aconselho. Não façam isso em não casa. façam isso em casa. E aí eu fui postergando e focando naquilo que era o que eu queria, que era a minha profissão. Como você tava com esse foco, né, da tua carreira naquele momento, eu imagino que receber o diagnóstico da endometriose não tenha sido um baque tão grande. Apesar, obviamente, dos sintomas e tal, como é que foi nesse momento esse diagnóstico pra você? Você falou uma coisa importante, são os sintomas. O que mais incomodava nisso tudo eram os sintomas. Porque o diagnóstico em si, olha, você não vai poder engravidar lá pra frente. Depois dos 32, a sua possibilidade reduz demais. Isso pra mim não incomodava, porque a minha cabeça não estava na gravidez. Não era um sonho meu ser mãe. Eu tinha o desejo de ser mãe, mas eu não tinha o sonho de ser mãe. Era se desse pra ser mãe, tá ótimo. Eu tinha o sonho de ser uma excelente arquiteta, uma boa arquiteta. E você sempre teve, assim, desde sempre, a parte da profissão, né? De você almejar, assim, ser acho que esse papel mesmo, social mesmo, né? Do trabalho e da especialização, sempre foi? Ou isso foi acontecendo ao longo da caminhada? Eu sempre... Eu acho que porque lá atrás a minha mãe falava...
Você tem certeza que você quer ser arquiteta? É uma carreira muito difícil. E eu tinha aquele sonho, aquela história do sonho. Eu falei, não, mas eu vou dar certo. Né? Então, eu meio que não tinha outra possibilidade pra mim a não ser fazer dar certo. Ou isso ou isso. Ou isso ou isso. E a maternidade ficou secundária diante desse Sim. plano de fazer dar certo. Sim. E tudo bem também, né? Tô. Assim, a gente precisa validar isso porque a gente ainda vive um pouco dessa pressão da mulher de ter que querer ser mãe. A gente precisa acolher o fato de que às vezes a pessoa pode não ter uma endometriose, pode estar tudo certo, tem tudo pra Exatamente. engravidar, né? E você engravidou, né? Com todas as questões no meio do caminho, mas às vezes a pessoa não tem questões no meio do caminho, mas ela escolhe não vivenciar isso. Isso é um direito da mulher, né? Você, o que você tá dizendo pra gente eu não tava fechando portas ali, Isso. mas não era a minha prioridade, né? Não Isso. era o meu foco. É exato, exato. Não era algo que você pensava. E aí aparece muito o trabalho como um lugar onde norteia muito a sua vida, né? E é muito curioso, porque quando a gente vai ler um pouco sobre, né, a relação da gravidez e a história da mulher, eu acho que a gente vê muito exatamente assim, mulheres que têm filho depois dos 36 anos, que é quando já considera ali, né, uma gravidez tardia, a partir dos 36 anos, o quanto que às vezes encontra muita dificuldade no puerpério, ou no próprio maternar mesmo, exatamente porque já tinha uma vida muito estruturada até ali, né? Já tinha um investimento nos estudos, né? Tá ali trabalhando com se especializar e tudo mais, e aí ter uma mudança tão brusca na vida, às vezes a mulher depois dos 36 encontra uma certa dificuldade de reposicionar a vida, né? De mudar essa dinâmica. Como é que foi pra você? Pra mim, eu faço parte do grupo que tem ainda mais dificuldade. Porque como eu sou empreendedora, né? Uma coisa é quando você é CLT, então você tem ali os 4 ou 6 meses de licença maternidade e você consegue administrar aquele início com uma certa tranquilidade, né? A empreendedora ou a profissional liberal, enfim, não tem essa chance, né? Então, foi muito difícil. E eu já sabia que isso ia ser difícil. Né? Eu já entrei nesse plano da maternidade sabendo que isso ia ser um desafio. Mas o desafio, ele era maior por uma questão financeira e tudo mais, ou pelo teu afastamento do trabalho? As duas coisas. Ah, imaginei. Que você passa muita paixão pelo que você faz. Então, assim, dá pra imaginar que tenha sido difícil Muito se difícil. afastar. E a gente tá falando de duas coisas que são muito importantes. Claro. Isso não diminui a importância da tua filha pra você e da maternidade, mas como que é um outro papel tão importante quanto, né? Muito importante na tua vida, a tua profissão, né? Muito importante. É desafiador Pra mim, isso, né? Pra mim é muito importante. Engraçado que hoje eu consigo equilibrar mais essas duas paixões. Mas antes, e até durante a gravidez, não tinha esse equilíbrio. Eu ainda estava muito no mundo da arquitetura, né? No mundo da minha profissão. E eu imagino até que quando você destaca, né, que a maturidade é uma grande aliada, eu acho que a maturidade, ela também foi uma grande aliada até pra você lidar com essa ambiguidade, né, porque, enfim, acho que se a gente pode usar, eu acho que se a gente tivesse alguma palavra pra definir a ambiguidade, seria maternidade, né? Porque, assim, não tem nada mais ambíguo do que a maternidade. A gente vive extremos no mesmo segundo, né? Então, assim, eu imagino que seja um pouco nesse caminho mesmo, né? De você pensar assim, poxa, aqui eu tô sentindo uma falta, aqui, né, eu quero viver a maternidade, mas cadê essa Ana Paula que também é essa Ana Paula que eu construí com tanto carinho, com tanta garra durante tantos anos, né? Mas a maturidade, ela me trouxe uma certa, né, paz pra isso, pra eu não me perder de mim Maravilhoso. nesse momento, né? E pra eu lidar também com as questões todas da maternidade, da bebê. Então, ser mãe tardia tem muitas vantagens. Tem desvantagens também. Eu não sou mais aquela Ana Paula de 20 que, né, tinha aquela disposição. Então, eu não tenho aquela disposição de antes. Mas meu marido tem. Então, essa parte foi com ele. Deixa com ele, tá ótimo. Lá em casa também. É isso. Sim. É engraçado, é que eu fiquei... Engraçado não, né? Mas é curioso, porque quando eu tava lendo a tua história também, né? Eu já te conheço também antes daqui, então, né? Eu pensei muito sobre mim também nesse processo. E eu acho que é isso, assim. Acho que a maturidade, ela
ela traz um diferencial. E eu acho que, pra mim, foi muito difícil conseguir lidar com essa ambiguidade ali, né? Com essa virada. Eu acho que na hora que meu filho nasceu, e eu também tenho trabalho ali como um norte pra mim, um lugar onde eu me estruturo muito. Eu acho que quando eu me vi mãe e num lugar completamente diferente, né, tendo que entender a noção de liberdade, né, porque eu acho que a gente entende liberdade muito só num lugar de poder fazer o que quer e tudo mais, mas compreender a liberdade no meu novo estilo de vida, né. Até porque, como era um sonho seu, você criou expectativas. Muitas, E a gente a gente acaba romantizando e criando expectativas. Exatamente. A gente tem uma troca sempre sobre isso, essa ambiguidade do amor e da culpa, né? Porque assim, e da expectativa e da culpa. Porque o sonho, né, da maternidade gera também essa frustração. Tem esse lado de falar, caramba, mas né, eu queria ser mais do que isso. Eu me vi diante dessa limitação, dessa dificuldade, né? E a gente troca muito, até dando um toque uma na outra, às vezes quando a falha é minha ou a falha dela, a gente fala uma pra outra assim, você não precisa se explicar. Você falou isso esses dias pra mim. Você não precisa falar, olha, eu amo, que as coisas coexistem, né? Então a gente precisa escutar isso das outras mães. E aí tá a importância do que a gente está se propondo a fazer aqui. Exatamente. E vocês ajudando a gente estando aqui, porque a gente precisa se unir, as mães precisam se escutar, porque isso faz com que a gente não se sinta tão sozinhas, né? Exatamente. Essa troca é muito importante, porque assim, vem a mãe, vem a culpa, né? Aquela história que é tão real, né? Mas não necessariamente, né? É claro que assim, a gente vai esbarrar na culpa, não tem jeito, mas é bom quando a gente consegue entender por outras perspectivas também, né? Sim. Então... eu acho essa coisa do não se sentir só, porque é uma experiência muito particular, isso a gente sabe, né? Às vezes a mãe tem um problema durante a gestação, ou né, a mulher tem um problema na gestação, ou enfim, várias coisas podem acontecer que te fazem achar que só você, por que comigo? Só comigo, né? Algum problema de saúde, né? Naquele... Enfim. E como é que foi pra você, assim, conseguir passar por 6 fertilizações e tentar a 7ª, assim? Porque eu imagino que, assim, deve ser muito difícil. Eu fico pensando... O sonho era do meu marido. O Ricardo tinha um sonho de ser pai. Ele... E eu sabia disso. E eu não tinha o sonho, mas eu tinha o desejo, né? Aquela coisa que você tem que respeitar o outro. Se eu não quisesse ter filho, ele do meu lado, ele toparia não ter, mas ele tinha esse sonho e a gente entrou junto nisso. Alguém ia precisar ceder. Ia precisar ceder. E aí a gente começou, eu tinha 40 anos quando a gente começou, a gente se conheceu tarde, justamente porque... como eu foquei no trabalho, eu não focava nas relações, assim, de às vezes até me casar rápido para ter rápido um filho, porque o sonho da maternidade, não passei por isso, sabe? Então eu tive a calma de escolher um parceiro. Então a gente se conheceu tarde, eu tinha 36 anos, aí até namoro, morar junto, aos 40, a gente viajou bastante, a gente ama viajar, eu amo viajar. E aí, aos 40, a gente resolveu começar a tentar engravidar com 39. Com 39, eu ainda tentei naturalmente, não consegui. Aos 40, a gente começou com um processo de fertilização. E isso foi por 5 anos. Teve aí a pandemia no meio disso, né? Que a gente não tentou. Foram 2 anos com esse ato aí. Sim, foi prejudicial, assim, para postergar a gravidez, né? Sim. E aí a gente... E foi muito difícil, porque... Eu não costumo levar tudo muito pesado, não, sabe? Eu acho... Tem mulheres que engravidam e perdem, sabe? No processo de fertilização. Eu não passei por isso. E pra mim foi bom. Eu acho que se eu tivesse engravidado e perdido, eu teria elaborado de uma forma diferente. Talvez eu não tivesse feito tantas vezes a fertilização. Sim. Então, teve esse ponto positivo aí nesse meu processo. Então, eu não conseguia engravidar. Quando os óvulos e o embrião não estava perfeito, eu falava, não, então não vamos implantar. Ricardo ficava arrasado, eu ficava triste por vê-lo arrasado,
Mas ao mesmo tempo pensava, bom, tenho mais um tempo aqui com a minha profissão. É ruim pensar assim, mas foi assim que aconteceu. Foi a realidade. Você precisava ser sincera consigo mesma e com ele, né? Exato. Então eu ficava muito triste por ele. Eu não ficava triste por mim. E aí, depois da pandemia, que a gente fez a 7ª fertilização, que foi a que vingou, é engraçado que a pandemia me fez repensar muita coisa. E, inclusive, a ausência, aquela minha necessidade de realmente ter a minha família. Tipo, agora é o momento. Porque meus pais faleceram, eu tinha 20 e poucos anos, o meu pai e a minha mãe. Sim. Então, depois depois da pandemia, especialmente, eu falei, gente, a minha família precisa crescer. Eu realmente preciso disso. E aí, e por acaso, deu certo na 7ª fertilização. E a gente estava disposto a continuar tentando, tá? Sim. Até onde o dinheiro desce, porque também não é um procedimento barato. Infelizmente, aqui no Brasil é caríssimo. E nos hospitais públicos eu nem sei como funciona isso. Mas... E fora essa parte financeira, imagino que você tenha tido muito desgaste com a questão do tratamento. É um tratamento que é muito desgastante. Pesado, né? É muito desgastante. Porque é uma bomba hormonal que você recebe. Quando você vê, você tá querendo matar um. Sim, e foram 7 vezes, sabe? E são injeções na barriga. Então, para quem tem dificuldade com injeção, já é chato. Sim. A questão do humor, as dores, porque sabe, aquilo te dá umas dores, umas cólicas, sabe? E aí, e a frustração, porque, sabe? Imagino. Mesmo que eu não, né, aquela coisa do sonho, mesmo que não fosse tanto assim, cara, pra mim era triste o negativo por ver Ricardo, né, passando por aquilo. Sim. É muito triste, é um tratamento muito difícil. É muito, eu acho também, né? E eu acho muito, muito interessante quando você coloca em perspectiva, né, em relação a mulheres que fazem a fertilização, que acabam engravidando e acabam perdendo, né? Que isso tem uma taxa relativamente alta. Bem alta, né? Então, é interessante quando você fala sobre isso, né? Porque eu imagino que muitas mulheres que estejam nesse processo de fertilização e quando escutam falar daqui, né, de alguém que tentou 6 vezes e que na 7ª eu acho que tem o lado de pensar assim, caramba, a esperança, né, a coisa vai dar. Paulinha, é tão importante esse papo que eu comecei a fazer fertilização com 40 anos. Com 40 anos, eu não sabia que poderia dar errado a fertilização. Eu tinha na cabeça... A minha ignorância no assunto era tamanha que eu tinha a certeza de que fez a fertilização, deu certo. Era uma garantia. Era uma garantia. Não tem como dar errado, tá sendo feito em laboratório. Sim. Sabe, eu não pensei na qualidade dos óvulos, na qualidade do meu sistema reprodutor. Porque não se fala também, né, não sobre se fala. isso. No material genético do meu marido. Eu não pensei que qualquer coisinha pudesse desandar. Sim. Pra mim, quando a mulher falava assim, fiz fertilização, que aliás poucas falam, então eu acho também um desserviço. Exatamente. Porque muitas mulheres precisam fazer e têm vergonha de dizer ou se sentem mal por isso. Mas a medicina tá aí pra isso, olha que maravilha, sabe? Exatamente. Olha que maravilha, que bênção. Exatamente. É a maneira justamente de estender isso, né? Isso. A gente tava falando da parte da sim. medicina. Biologicamente, a gente não mudou, né? A gente diminui no nosso corpo, de fato, a nossa fertilidade, mas a medicina tá ajudando a prolongar isso para poder estar de acordo com o que a gente tá vivendo, né? Exato. Mas eu entendo que você fala assim, existe uma diminuição, vamos dizer assim, né, da frustração pelo fato de você não ter perdido. Isso, Mas se a gente imagina, de qualquer maneira, a cada negativo, né? O peso disso. Porque a expectativa tava ali, né? Será que agora vai? Será que agora vai? Eu já ouvi muito, assim, de mães tentantes, né? Ou até de mães que tiveram uma perda gestacional, daquela sensação de não ser capaz de gerar, né? De não ser capaz de ter o seu filho. E você sentiu isso em algum momento? Isso bateu pra você? Não, eu não senti isso, até porque, volto a dizer, eu era do time de que no final tudo dá certo, então na minha cabeça ia dar, nem que eu tivesse que fazer 10 tentativas. Mas eu cheguei a ouvir isso, um comentário infeliz, eu ouvi, mas aquilo também não me feriu, assim. Não bateu, né? Não pegou pra você. Não peguei pra mim,
Acho que o problema estava com a pessoa, de ter tido a indelicadeza e a falta de empatia, porque aquilo poderia ter me ferido muito. Sim, com né? certeza. Se você estivesse vivendo, né, esse lugar. Porque é um lugar que é pré-reflexivo, né? Assim, não é da nossa escolha. Então, Exato. é um estado que a mulher fica, né? De impotência. Que algumas mulheres experimentam de impotência. Isso, né? Exato. Acho que bom que você conseguiu se preservar desses comentários. E seguir firme, né? E se preservou durante a gestação também? Você sente que você continuou? Quando você descobriu que a Nina tava ali, ainda não sabia, né, que era a Nina, não sei se vocês esperaram pra saber, né, do sexo e tudo mais, mas você teve uma gravidez, uma gestação de otimismo, de tranquilidade? Extremamente. Até porque é engraçado, mas eu não carrego muito a questão da idade comigo. Então é como se eu esquecesse a minha idade, é como se eu esquecesse que era uma gravidez tardia. Isso deve ter feito uma diferença muito grande mesmo, né? Biologicamente, exato. fisiologicamente. E que eu levei aquilo, assim, como se eu tivesse 20 anos, eu tava feliz da vida. Eu ia pra obra, eu subia a escada, eu descia a escada da obra, e as pessoas com o maior cuidado comigo, não, tá tudo certo, sabe? E eu ia numa boa, eu dançava. Tinha acabado de fazer a implantação, eu fui pra uma festa, mas dancei, ia até o chão e voltava, e meu marido, cuidado. Isso nessa sétima? Na sétima. Não se mexe muito. E eu ali, e eu sempre achando, assim, como, não, tá tudo certo, sabe? Desculpa. E engraçado que o meu sogro falou pra mim, olha, a gente tava muito preocupado. Porque, claro, é preocupante, né? Assim, é uma coisa nova das mulheres engravidarem mais tarde, né? E aí depois eu fiquei sabendo que as pessoas ficaram ali meio que preocupadas com o que poderia acontecer e eu ali vivendo tudo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que por mais que a gente diga, né, que existe um risco maior para mulheres, né, cada vez mais velhas, né, na gestação, eu acho que é muito legal quando a gente consegue individualizar também, né, porque assim, existe uma diferença de todas as mulheres, por exemplo, que engravidam aos 45, né, você engravidou aos 45, Eu engravidei aos 45 e a Nina nasceu, eu tinha 46. Exatamente, porque assim, você sempre foi muito jovem, né, assim, nunca diria que a Ana Paula nunca na minha vida, então assim, e você sempre foi muito ativa, né, você sempre foi alguém que se cuida muito, então eu acho que também conseguir olhar por essa perspectiva com certeza ajuda muito, né? Ajuda. E eu acho também que é tudo muito particular. Então, se a mulher ela já tem condição de hipertensão, diabetes, Exatamente. é óbvio, a médica dela vai estar ciente desses problemas e isso vai ser ali cuidado no momento da gestação. Até se ela for nova, né? Até essas se for condições, nova, sabe? Então, sendo jovem ou não... Sim, mas e eu acho que assim, claro que a gente não tá minimizando, né, dizendo que não tem nenhum risco, né, a gente não tá dizendo isso, não é dessa ordem, mas... A gente só tá individualizando, né? E entendendo que nada é tão determinante quanto parece, ou quanto pintam, né, porque eu acho que se tem também se tem também um nicho onde existe muito tabu de certo e errado, é muito na maternidade, né? Nossa. Então, eu acho que fica taxado tanta coisa que às vezes é difícil a gente conseguir se individualizar ali dentro, né? Na maternidade, desde a gravidez, né? Desde o momento da gravidez, as pessoas estão ali tentando... Pessoas até que você não conhece. Uma vez eu tava no mercado e a pessoa falou, não, você não pode carregar isso aí. Se acham no direito. Não. Tipo, não, eu sei o que eu posso, né, fazer. Então as pessoas estão... De dizer o que é melhor pra você, né? E depois que o bebê nasce, então, nossa, por várias vezes eu estava na rua com a Nina e eu sou muito tranquila. É a coisa da maturidade. Eu não sou aquela mãe que fica desesperada, não porque um chuvisquinho, não porque não sei o quê. Não, eu não sei, não me recordo agora qual situação foi, mas a pessoa vai dizer, não, isso não pode. Não, mas com a minha filha pode, tá tudo tranquilo. Exatamente. Sabe? Você tá falando sobre as pessoas no entorno. E aí você comentou sobre preocupação do teu sogro, né, ter te dito. E eu fiquei curiosa pra saber como é que foi a escolha de vocês nesse processo todo, de quem tava sabendo, né, que a cada fertilização que vocês faziam, como é que foi essa escolha? Até onde chegou essa informação? Durante as fertilizações, eu contava pra todo mundo. Maravilhosa. Eu nunca escondi nada, nem a condição da endometriose, nem vou fazer fertilização, eu achava aquilo mó barato, olha, vou fazer uma fertilização agora e tal, então a família estava sempre sabendo. Por último, a gente não falou, mas não teve um motivo,
Não sei, eu acho que a gente tinha passado pela pandemia, tava uma situação ainda, o mundo tava esquisito. Então não foi uma escolha, não vamos contar pra ninguém. A gente foi lá, fez. Foi uma coisa muito nossa ali, foi espontâneo. Sim, sim. Sabe? E o médico, quando a gente recebeu o positivo, o médico falou, olha, eu entendo a ansiedade, que eu já tava ansiosa pra contar pra todo mundo que daquela vez tinha dado certo. E aí ele falou, Ana, é muito importante que vocês esperem 4 meses. Em geral, as pessoas esperam 3 meses, né? Mas como era um caso atípico, ele pediu pra gente esperar 4 meses. Mas foram 4 meses que eu tava me segurando, que só a minha irmã sabia, porque ela é da área médica. Então, ela entende muitas coisas, eu podia dividir e pedir opinião, e o que eu faço. Sim. Então, ela estava sabendo, mas ninguém estava sabendo. Que ela vou ficar trancada em casa, porque você não passa pra ninguém, eu vou fazer. Porque pra mim é muito difícil não falar nada. A gente passou por isso por 3 meses, imagina ela. Você segurou os 4 meses? Segurei os 4 meses. E aí foi legal, porque os 4 meses davam em dezembro, é mês do meu aniversário, do aniversário do meu marido. E dessa minha irmã também, até, do meu sobrinho, enfim. Muita gente fez aniversário, então a gente fez uma festa em casa, fez um super jantar, chamou a família achando que era pra comemorar os aniversários. E aí a gente fez, Cadinho, meu marido apareceu com a roupinha do Flamengo, que ele é flamenguista, assim, ferrenho, doente. Nina dorme ouvindo o hino do Flamengo. Então, a gente chegou e a família, e aí aparece no vídeo da família, minha avó de 91 anos. Meu Deus, que fofo. Ela olhando assim, ela tava sentadinha. Ela tá grávida? Porque assim, era uma coisa que ninguém mais esperava. Porque tinham sido muitas tentativas, muitos negativos. Então a família nem esperava mais. Sim. E eu acho muito legal, assim, falar das tentativas, assim, exatamente porque eu acho que pra conseguir realmente continuar tentando, né, precisa apostar muito. Então, assim, com certeza vai ter momentos de desânimo, né, com certeza vão ter momentos onde vai bater não necessariamente pra você, mas eu digo pras mulheres que vivem isso. Então, é muito bacana a gente poder ampliar esse olhar. Porque, assim, é muito curioso. Se você parasse no meio do caminho, né? Se você tivesse, sei lá, desistido, porque seria super legítimo desistir. Muito legítimo. Sei Como lá, na acontece com quarta, muita na segunda gente, tentativa. Entender que chegou num limite, falar, não aguento, eu não vou suportar mais um negativo, né? A Eu gente conheço uma escuta pessoa que isso. só conseguiu fazer uma fertilização. É. E tá tudo bem, né, gente? Com E certeza. assim, Cada porque um tem uma seu já limite. é muito, assim, você já deposita muita coisa ali. E aí, Expectativa. exatamente. Mas eu acho que quando você realmente desiste, né? Quando você fala assim, realmente não dá mais pra mim, a sensação que fica é que não é capaz mais, né? Assim, de que eu não consegui ser mãe, né? E eu acho que tem ali realmente uma decisão de não deu mais pra mim. A partir daqui, tá difícil demais pra mim, né? Assim, o processo tá mais doloroso do que esperançoso, né? Então... Eu sou muito assim na minha vida, de não desistir das coisas. Isso já foi até falado em terapia. Eu não desisto das coisas. Você fez terapia durante esse processo? Eu sempre faço há bastante tempo. Ai, que legal. Faço, acho muito importante. Deve ter feito muita diferença pra você nessa resiliência toda, Sim, com certeza. Nessa sua escolha por se manter otimista, né? É claro que eu sempre falo muito isso no consultório para meus clientes, assim, tem a diferença, nenhum extremo é bom, né? Você fica otimista em excesso, você fica pessimista em excesso, mas eu sinto em você uma pessoa, de uma forma geral, realista, otimista, né? Você tem os dados de realidade, você olha para o que está acontecendo e você escolhe ser positiva, né? E com certeza o seu processo terapêutico, né? Que eu não sei de quanto tempo antes já vinha, né? Do teu processo. 5 anos. Eu tive outros momentos de terapia, sendo que não tratava sobre isso, né? Eu falava muito da minha relação familiar. Não falava sobre gravidez ou... Porque... E sobre o trabalho? O trabalho aparecia muito na terapia? Não. Aparecia muito sobre a minha relação com a minha mãe. Entendi. Isso aparecia muito na terapia, mas não sobre o trabalho, não aparecia na terapia. Pra mim, o trabalho era uma coisa já tão certa, era uma coisa tão... que eu nem tocava, aquilo não tinha... Não era uma questão. Não era uma pra você. questão. Sim. Funcionava, ponto. Exato. E até durante a faculdade, assim... pra mim era muito certa a questão da arquitetura na minha vida. Mas nem aparecer no sentido de aparecer como uma dúvida ou como algo que você, né, fosse algo que te atormentasse, né, de alguma maneira. Mas o trabalho como algo que guia a sua vida. Então, Isso. que inevitavelmente
ele vai ser tema, né? Seja por um motivo, seja por outro. Não necessariamente por levar pra terapia, porque é algo que tá incomodando, exatamente. né? Mas às vezes é entender na terapia que aquilo ali é justamente um ponto de força, né? Um pilar pra você. E Mas nisso, hoje eu bem levo. resolvida. Lá atrás eu não levava. Hoje aparece pra você? Hoje aparece, mas aparece de uma forma também muito leve e ao mesmo tempo do tipo, eu estou conseguindo abrir espaço genuinamente e espontaneamente pra minha filha, pra minha família, sabe? Sim. E a sua relação com o trabalho, assim, né? Tipo, se a gente for pensar na Ana Paula, né, pós-maternidade, o que assim, depois de ser mãe, mudou alguma coisa na sua relação com o trabalho? Mudou. Mudou porque todo o meu tempo, inclusive as madrugadas, eu focava no trabalho. Era patológico. Eu focava no trabalho. Ou eu estava assistindo algum vídeo para aprender alguma coisa, ou para ver o trabalho de alguém. Eu estava sempre no ambiente da arquitetura. Aquilo era sempre. Programas de TV. Era programas de arquitetura e decoração. Sim. Revistas. Então, eu estava sempre focada na arquitetura. Se definia muito por isso, né? Por isso. E aquilo, desde que a Nina nasceu, e eu tava na maternidade, ela tinha acabado de sair da minha barriga, e eu tava respondendo mensagens de trabalho. Eu falei, não posso. Eu não posso. Ali é como se tivesse me dado um start, sabe? Do tipo, agora eu tenho que estabelecer momentos para as coisas na minha vida. Que tudo é importante. Mas a Nina é mais importante. A minha família minhas prioridades. é mais importante. Rever as minhas prioridades. Não que o meu trabalho, hoje em dia, continue, sabe, me dedicando pra caramba. Mas eu não trabalho mais a partir das 6, 7 horas da noite. Final de semana, eu não trabalho. Antes eu trabalhava aos finais de semana, de madrugada. Hoje em dia, eu quero meu tempo de qualidade pra ela. Sim. Se eu ficar acordada de madrugada trabalhando, eu não vou ter tempo de qualidade pra ela. Sim. E assim, a gente pensa muito nessa relação da prioridade, né? E nem tudo, as coisas elas não são prioridade o tempo inteiro. Elas são prioridade. Isso oscila, né? Elas são prioridade quando elas precisam ser prioridade. Quando ela é Ana Paula arquiteta, quando você tá ali no trabalho, aquilo ali é a sua prioridade. No momento em que você tá em casa, o seu papel mãe, esposa, né? Ele vai ser prioridade. E é claro que a gente pode pensar numa prioridade que guia a sua vida, né? Então, por exemplo, a sua filha, né, a sua família, talvez seja a prioridade numa perspectiva geral. Isso. Mas no dia a dia, é isso, né? Assim, já vai pipocando. Então, e você se dava conta de que você dedicava tanto tempo, assim, pro seu trabalho? Eu me dava. Que bom. Mas eu me dava conta, mas hoje eu consigo entender que era um patológico. Mas naquele momento você não via dessa forma. Você se dava conta de que fazia bastante, mas que era essencial. Pra eu chegar onde eu quero, é essencial. Eu preciso saber de tudo que está acontecendo no ambiente da arquitetura. Eu preciso estar a par de todo e qualquer lançamento. Eu preciso estar nos eventos. Eu preciso, sabe? Então, era tudo muito. E você chegou onde você queria? Não, porque, na verdade, eu sempre quero mais. Sabe? Então, é óbvio que eu sou muito feliz no espaço que eu conquistei, sabe? Porque assim, até o marceneiro, a marcenaria virar e falar, olha, os desenhos de vocês são ótimos. Até isso já me deixa feliz, sabe? No caso das pessoas falarem, nossa, é lindo o trabalho de vocês, meu Deus, sabe? Isso, eu queria isso. Mas sabe quando você quer mais e mais e mais? E que a gente descobre que não tem onde e você que não quer tem chegar, onde, né? Exato. Porque se eu disser pra vocês que eu cheguei onde eu quero chegar, eu vou parar de buscar. Sim. Sabe? E eu não quero parar de buscar. Mas você tá satisfeita Eu com o estou lugar que você tá hoje. satisfeita no lugar que eu estou hoje. Sim. E quero continuar buscando, me dedicando, sem prejudicar o meu tempo de qualidade com a minha filha, com o meu marido, com a minha família. Mas eu acho que tem uma diferença, por exemplo, quando a gente começa a movimentar uma engrenagem, no primeiro momento você precisa fazer muito mais esforço, né? Num segundo momento, quando aquela engrenagem já pegou ali um ritmo, de vez em quando você precisa fazer uma manutenção. Tipo bicicleta, né? Você para, ela vai continuar, uma hora ela vai parar, mas de vez em quando você tem que ir ali, pedalar. E eu acho que assim, claro que em algum momento da sua vida, sua filha é pequenininha ainda, né? Perto da idade dos nossos filhos. Tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu tô entendendo que nesse momento você de vez em quando, né, tá ali pedalando, deixando dando o gás da manutenção da arquitetura.
Pode ser que daqui a um tempo você queira falar, eu quero pegar uma outra engrenagem aqui, ou eu quero dar um gás ainda maior. Mas nesse momento, você tá conseguindo administrar. E isso deve tá, isso é o satisfatório pra você, é isso que eu tô entendendo. Sim. Um satisfatório no sentido mesmo de eu tô feliz dessa forma. Não um satisfatório do tipo, tá bom. Né? É óbvio que eu também não quero romantizar aqui a questão da profissão, né? Mas ela é muito feliz com... Tem muitos problemas. Sim. Sabe, tem muitos problemas. Eu tenho ansiedade generalizada graças à minha profissão. Então, tem muitos problemas. Mas dentro dessa vida que eu levo, eu tô satisfeita e essa engrenagem tá indo. Ela vai, para e vai. Sim. E hoje, assim, se você pudesse olhar, né, pra Ana Paula, que construiu tudo que construiu, assim, se você pudesse parar agora, olhar pra tua história inteira até aqui, assim, como é que você imagina, assim, de uma referência que você gostaria que a Nina tivesse de você? Ai, gente, a minha vida foi muito difícil, assim, a minha história de vida é muito difícil. E eu nunca perdi a alegria. É meu. Eu nunca perdi a alegria. Eu tenho alegria de viver, eu gosto de gente. E eu quero muito que ela seja, assim, uma pessoa alegre, que ela tenha isso como referência, sabe? Que ela seja resiliente. Não deu certo aqui, mas vai dar ali e vai continuar tentando. E eu quero que ela tenha essa força, sabe? Sim. Eu quero que ela carregue, que ela traga com ela essa força. Sim. E porque todas as suas escolhas, né, na vida, sejam as escolhas voluntárias em relação ao trabalho, sejam as escolhas que, enfim, da própria fertilização, porque, né, não conseguiu das formas naturais, Isso. então você precisou recorrer. Então, assim, mas você escolheu recorrer. Isso. Né, que você poderia não escolher, você poderia escolher adoção, você poderia escolher não ter filho, Isso. enfim. Mas todas as escolhas da sua vida, né, ao longo da caminhada, envolveram resiliência, né? Envolveram a sua necessidade de tentar e persistir. Então, assim, é bonito, porque realmente até a chegada da Nina, ela vem num contexto de resiliência, né? E hoje, quando você fala que a resiliência é algo que é muito importante, você gostaria que a sua filha olhasse na sua história. Exato, porque a resiliência, ela te faz chegar num objetivo ainda que a gente queira, como a gente falou, que eu quero mais, mas a resiliência, ela te ajuda. Ela te dá força, ela, sabe? Então eu quero muito que ela seja assim. Óbvio, ela vai ser como ela quiser, como ela for, né? Sim, mas sem dúvida ela tá tendo. Mas a gente falou de referência. Naturalmente, essa referência da sua força, né? A gente falou de referência. E você dividiu com a gente uma coisa sua, íntima, né? Que você passou assim rapidamente, mas eu acho que vale destacar que é o fato de você ter ansiedade, né? Ter um transtorno de ansiedade generalizado. Então, quando você traz isso, você tá mostrando que você não é a Mulher Maravilha. De jeito nenhum, eu não dou conta de tudo. Não dá conta de tudo. A ansiedade, ela existe numa tentativa da gente dizer, tá demais. É a gente dizendo pra gente, tá demais, chega. Eu preciso parar, eu preciso me olhar, alguma coisa não tá boa. Né? E você saber qual pratinho você pode deixar cair, né? Porque a gente fica ali equilibrando pratinhos. Maternidade também é isso, equilibrar 500 pratinhos ao mesmo tempo, né? E aí você saber, olha, esse pratinho aqui vai cair, daqui a pouco eu vou, boto outro e vambora. Mas a resiliência até para lidar com o próprio adoecimento. Isso. Exato. Né? Que você fala de uma maneira muito leve. Imagino que você não tenha tido momentos muito leves quando se trata da ansiedade, mas assim, você olha pra isso de uma maneira leve. Eu acho que o que você passa é que você entende que isso é parte sua. E ok, porque a gente vê tanto no consultório todo dia as pessoas com tanta ansiedade, né? A gente sabe disso, né? Tem os nossos momentos de ansiedade, a gente vive, sim. então... É um excesso de informação, né, que a gente tem hoje em dia. A gente vive esse excesso de estímulo e essa necessidade de produzir o tempo inteiro, a gente é pressionado a isso, né? Então eu acho que só pra fechar esse lance da Mulher Maravilha, que eu acho assim, da mesma maneira que a sua filha tem em você um exemplo de força, resiliência, de uma mulher... sabe, que pega e faz, porque é isso que você tá passando pra gente aqui, ela também vai olhar pra você e entender que você fala, olha, minha filha, sou isso tudo, batalhei pra isso, tô aqui, vamos lá, força, mas olha só, também não sou de ferro, né?
também não dou conta de tudo. É isso. Porque eu acho que esse exemplo para uma criança é tão importante quanto o exemplo da força. Muito Que importante. você não precisa ser forte o tempo todo. Exatamente. Tem um preço muito alto, né? Exatamente. E eu quero que ela aprenda a lidar com as frustrações, sabe? Embora eu pegue as coisas pra resolver, tem muito isso, né? De fazer acontecer. Eu não vou fazer as coisas pra ela. Isso também vem muito com a maturidade. Eu quero que ela saiba lidar com as frustrações, que ela conquiste as coisas dela. Não, e por falar em Nina, agora chegou a hora do nosso bate-bola. Você já teve um spoiler, então tá fácil. Tá fácil. Mais ou menos. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Se tratando de maternidade, não há nada fácil. Trava. Não, eu concordo. Eu falei, tá fácil, mas pra gente também não foi fácil. A gente sabia as perguntas e na hora que a gente foi responder, tipo, a gente mudava a resposta na hora porque batia outra coisa na cabeça, enfim. Mas quem vai liderar é ela. Então, a gente tem algumas perguntas pra te fazer, que são essas perguntas que a gente considera que vão chamar você pra pensar coisas importantes da sua vivência com a sua filha. Então, atualmente, uma palavra pra sua maternidade. Desafio. Desafio. Desafio é um desafio louco. Maternidade é um desafio louco. É mesmo. É mesmo. E o que você mais gosta na maternidade? O que eu mais gosto é poder desfrutar, degustar, perceber a relação que a gente está construindo. É muito lindo de ver, né? Isso é muito gostoso. A Não tem nossa preço relação, isso. sabe? Mãe e filha. Sim. E que é no dia a dia. Que é eu no acho que a dia a gente dia. nunca viveu, né, uma relação tão esmiuçada, né? E tão Exatamente. intensa quanto a maternidade. Com uma lente de aumento absurda. É um lugar de privilégio, né? Você poder realmente estar ali acompanhando, construindo com um ser humaninho ainda, uma folhinha em branco, né? E a maneira com que esse ser humaninho olha pra gente, né? Nossa. O que nós somos pra eles, né? Isso é uma coisa muito doido, forte, né? Muito forte. E o que você não gosta na maternidade? É fácil. Eu não gosto, acho dificílimo lidar com as emoções ainda muito primitivas, muito primárias. O grito, o choro, a teimosia, né? A criança não desenvolveu ainda o sistema nervoso. Enfim, as emoções ainda estão muito puras. Então, quando chora do nada, quando grita do nada, se joga no chão, aquilo me consome e eu penso, filha... Eu sei, mamãe sabe que você não sabe lidar ainda com as suas emoções, mas se controla, por favor. Né? O meu momento de desespero é esse. É aquela coisa clássica do... Pera, o adulto aqui sou eu, mas eu queria tanto chamar minha mãe também. Exatamente. É difícil mesmo, né? Eu acho que é um momento onde é mais difícil de ser adulto, né? Muito É difícil. um dos, com certeza. Você manter ali o equilíbrio, pra mim é um momento muito difícil esse. Porque ela não tá sabendo se regular emocionalmente e muitas vezes a gente também não sabe, Isso né? que eu penso. E a Quantas gente não vezes sabe junto com ela em alguns momentos, é uma loucura. E quantos momentos da vida a gente já não se desesperou e depois a gente pensa, ai, gente, por que eu reagi daquela forma? Imagina um bebê, né? Eles não ponderam isso, né? Exato. Não existe esse Esse puxa, filtro, por que eu fiz, né? essa bagagem. Exato, né? exato. E você tá falando sobre aquilo que você não gosta, talvez esteja até linkado, mas maior desafio que você viveu na maternidade ou vive? O que você considera mais desafiador? Eu acho que é a culpa. Eu carrego, é engraçado, eu trago comigo muita culpa. E essa culpa, ela começou mesmo lá na licença maternidade, em que eu queria viver, assim, com exclusividade aquele momento, sabe? E eu não podia, porque eu não podia me desligar completamente do meu trabalho, assim, desliguei, né? Aquela chavinha não podia virar. Sim. Então... Você não podia ou não conseguia? As duas coisas, dois, né? mas eu não podia, sabe? Sim. Você vê, na maternidade eu tava respondendo mensagem de cliente, sabe? Então, isso pra mim, essa culpa do tipo, eu queria estar muito só aqui com você, sabe? Porque eu sei que você precisa de mim aqui. Sim. E aí, qualquer coisinha hoje em dia, a culpa vem. É a culpa da maternidade, a clássica. É. É difícil mesmo. E um momento mais especial que você Ai, que você quando teve ela até hoje? descobriu a palavra mamãe. Mamãe. Ah. Porque era só papai. Foi Eu papai falei, primeiro. Gente, mas hoje em dia só mamãe não tem pra ninguém na face da terra. É só Eu mamãe. Eu venci. Não tem preço, né? A Não Clara, a gente não entendia ainda se era, né, mamar, mamãe. Lá nela, Isso, pequenininha aí. Isso ela Ela falava. tá falando mamãe, ela tá chamando o quê? Eu falava, gente, eu acho que é mamar. Ela quer mamar. É mamãe ou mamar?
Mas você fica naquela passei por torcida, isso. naquela vontade, mas é a coisa também do... Não vejo a hora de falar mamãe. Mas tem hora também, chega. Tá bom, não, pai. Mamãe. Chama Eu ainda não papai um cheguei. pouquinho. Eu ainda não cheguei nesse. Hoje em dia eu ainda fico muito feliz. Mamãe. Curtindo, né? Não, mas é uma delícia mesmo. A gente brinca, mas assim, a vozinha deles As falando 4 mamãe. horas na mamãe, enquanto tá ali mamãe. E a última pergunta do bate-bola é: o que você mais procurou ou procura no Google desse tema até hoje? Eu sou louca dos saltos. Então, eu queria entender o que me espera. O que esse próximo período desse videogame louco me espera. Como uma boa ansiosa. Como uma boa ansiosa, eu queria saber exatamente. Quais são as catástrofes no Isso. caminho? Tentar controlar ao máximo, né? Deixa eu exato. ver isso aqui. Deixa eu me preparar pra próxima catástrofe. do Exatamente. salto. Exatamente. É isso aí. Tá. Só que esse bate-bola é muito fácil, porque você teve muito spoiler, como eu disse. Então agora a gente vai fazer um improvisozinho. Que maravilha, eu sou ótima em improviso. Vamos lá. Quer se alimentar antes? Você Vamos gosta lá. de cebola? Adoro. Ah, então tá. Pode ficar no seu tempo. Dá uma respirada, beber uma água. Enquanto eu vou pegando os Uma objetos. delícia. Ó, a brincadeira vai ser a seguinte. Porque é uma brincadeira. Não é um desafio, não. É uma brincadeira. Uma brincadeira desafiadora. Uma brincadeira desafiadora, como tudo na maternidade. Eu vou ficar comendo pra eu ganhar tempo, entendeu? Pra pensar. Vamos lá. Olha, isso é uma coisa que você já faz no seu dia a dia. Não vai ser nada diferente do que a gente vive, É tá? improviso realmente. Exatamente. A nossa vida é improvisada. Mães improvisam. Você vai imaginar que você tá num avião, né? Porque eu acho que viajar de avião com criança... Já viajou com a Nina? Já viu? Já viajei Então, com a ótimo. Nina. Até que assim, não sei vocês, mas o meu filho acabou me surpreendendo É, positivamente. a A minha também. também. Eu acho que o que a gente imagina é muito pior, né? É. Assim, mas tudo Imagina bem. a criança aos berros no avião, todo mundo Então, pé da assim, vida. Mas É. a gente vai Tem gente que pintar passa por essa. isso. A gente vai pintar o nosso imaginário É, aqui, é. tá? Tá. Como boas ansiosas. Aquele voo de madrugada, Todo né? mundo Tá querendo todo dormir, um mundo silêncio. Num silêncio, a luz apagada, todo mundo tentando dormir e a sua filha aos berros. E já usou todos os brinquedos, tá? Você não consegue usar o telefone, porque você está lá em cima e por alguma razão não pode, porque alguns têm Wi-Fi, né? Mas não tem nesse Acabou a caso. bateria. Acabou a bateria. Acabou a bateria. E aí você vai precisar se virar com o que você tem na mochila. Então eu vou te mostrar alguns objetos. E você vai me responder em 4 segundos, porque a sua filha tá berrando e você não quer que ninguém acorde, então são 4 segundos que você tem. O que isso vai virar? Porque você vai precisar apresentar isso como um bom brinquedo pra Vamos ela. lá. Tá bom? Então vamos começar com esse aqui. Um bonequinho. Olhinho, nariz e boca. Muito bem. Ó, tá indo pra Inglaterra. Esse aqui não é adaptador da Inglaterra. Esse é um Tá adaptador. indo pra lá. Mas gostei. É um olhinho, Na nariz verdade e é um boca. bonequinho em cima de uma mesa, tá? Isso. E esse? O que carregador é isso? portátil. E agora? Ele vira um... Ele vira um microfone pra gente cantar. Muito bem. Brilha, brilha. Ela adora. Ela fica calma A com essa Clara música. também gosta. Ela... Justo. E aí ela aprende a cantar também e já tá maravilhoso. E agora temos isso aqui. Sabe o que ela adora? Fone. Ela adora fone. E isso vira o que pra ela? Ela vira o O fone. fone mesmo. Não pode. Tem que ser Não outra pode, coisa. porque ela já cansou de brincar de fone, agora ela quer outra É coisa. o piloto do avião. Atenção, Muito boa. senhora Nina. A mamãe precisa do seu silêncio. A Muito mamãe bom, precisa muito do bom. seu silêncio. E pra fechar, temos a classe necessaire. Que não pode abrir porque tem remédio dentro. É, remédio que ela não tá vira? dentro da brincadeira. Então. Ai, que filha, tem que ficar assim. Ah, maravilhosa. Neném, filha, neném. Gente, maravilhoso! Muito bom, muito Eu vou bom. anotar todas as suas Faça dicas. isso. Porque quando Anotem, precisar, viu? Quem precisa Gente, viajar com é. bebê em avião. tem alguém Não tem passando erro. mal de nervoso, achando que vai dar ruim de madrugada, anota, gente. Pronto. Entre em contato com a Ana Paula. Primeiro você contrata ela. Uma trabalho nova dela frente de como trabalho, arquiteta. por falar em trabalho, eu posso abrir uma nova frente, olha. Exato. Consultoria de como distrair criança em voo ou momentos. Maravilhoso. Maravilhosa. Você quer divulgar o seu Instagram profissional? Ah, quero. Então, por favor, divida, Então, vamos porque lá. realmente é um prazer acompanhar o trabalho dela. Eu vou adorar ter vocês lá comigo. O meu Instagram é @AnaHigino_arquiteta. Antes da gente fechar, o que você acha que é interessante dizer
para as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente, e que se identificam com a sua história, que estão passando por algo parecido, conhece alguém que está passando por algo parecido, o que você acha importante falar pra recado elas? para essa pessoa. Eu acho que é evitar a perfeição da rede social, entender que os problemas eles podem acontecer e que a gente tem que lidar com eles da melhor maneira possível. A vida dos outros parece perfeita na tela, mas não é. Então a gente tem que ter resiliência e é isso, e ter alegria e força. Exatamente. Acho que é isso, né? Buscar força. Buscar onde força. for possível. Exato. Talvez você tenha descoberto muita força quando você falava, pelo menos esse é um tempo que eu tô aproveitando mais no meu trabalho, talvez até essa própria forma de pensar tenha sido um gancho de muita força para você poder Sim. passar por esse processo, É né? verdade. Então, E talvez... que a Nina possa cada vez mais ver a grande mulher que a mãe dela é. Ai, E obrigada. aprenda muito com você. Ai, muito obrigada, meninas. Obrigada, eu tô amei. muito feliz. Estamos Eu muito também, felizes amei por você aqui. Eu Abrimos com chave de ouro o nosso Maternares. Gente, eu tô muito feliz de ter aberto o Maternares. Obrigada. Muito sucesso pra vocês. Obrigada, eu tenho querida. certeza que vai ser um sucesso, porque esse papo é mais do que legal, ele é necessário. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu torço muito para que a gente tenha, né, conseguido levar assim, essa voz cada vez mais alta e para mais mulheres ouvirem. É isso. E a gente quer agradecer também aos nossos parceiros, né, que estão com a gente, apostando nesse projeto, que estão acreditando nesse projeto junto com a gente, né, que é a Lilith, que tá vestindo a gente da cabeça aos pés, literalmente. Essas roupas lindas, Lindas. amamos. São Amamos, lindas. o sapato, as bijus, tudo da Ai, Lilith. ficou A gente coisa linda. foi, nossa, muito bem cuidado por elas e a gente se identifica muito com a marca. Os nossos parceiros foram pensados com muito cuidado, assim, de verdade, sabe? A gente queria pessoas que a gente se identificasse e que fossem lugares para mães. Então, assim, a loja que a gente escolheu, né, para propor a parceria é uma loja onde a gente pudesse encontrar roupas que fossem confortáveis, né, que fosse para todo tipo de corpo, porque isso realmente é uma preocupação nossa. Então é isso. Conseguimos na mesma loja encontrar o meu estilo, o seu estilo. Exatamente. Então, a gente realmente, de coração, adora a loja e adora as roupas que eles... Isso. Tem a Lilith, tem a Dom Burgoni, que ajudou a gente aqui, né, com esses preparos maravilhosos que estão aqui com a gente. Tem a Lu, que fez as nossas unhas. A Ingrid Matoso, Nossa, fez a make. nossa make maravilhosa. Arrasaram. Tem a Aquarela, que é a nossa produtora do coração. A gente ficou Arrasam honradíssima. muito. Sim, a gente vai ter que falar isso toda a gravação, porque, assim, realmente a gente tá realizada, assim, de poder fazer esse trabalho com eles. E a Abacateiro, que cuida do nosso Instagram. Obrigada, Dudu. Obrigada, Dudu, que aguenta a gente ali, ó, Dudu. E é isso, E obrigada a gente. você, minha parceira. Ai, obrigada a você. Tô muito feliz. A gente tá muito realizada de estar juntas aqui. Sim. E com vocês. Obrigada por acreditarem Exatamente. na gente, seguirem a gente, compartilhem. Isso aí. Um beijo.